El día de hoy tenemos nosotros un pastor querido, amado de esta casa, que tiene el así dice el Señor, y me gustaría que pase aquí al altar Pastor Djalma Santos Rocha. Aleluia. ¿Ya? Con ese nombre, si no resucita un muerto el día de hoy, ese nombre es profeta, ¿verdad? Ai, amém. Amén, pastor. amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por aceptar la invitación de poder estar ministrando en nuestro corazón. Este es un gran hombre de Dios que nosotros honramos, respetamos, que está ayudándonos, liderando juntamente con su esposa y el grupo ahí de líderes, cuidando de Alive, bendiciendo a nuestra juventud. Pero el día de hoy tiene la incumbencia de traer la palabra de Dios a nuestros corazones. Iglesia, ponte en pie, por favor. Vamos a orar por Pastor Djalma. Padre, queremos, Señor, honrarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, darte las gracias, Señor, por la vida de tu Hijo. Sabemos, Señor, que para este tiempo tú lo llamaste, así como a Josué. Así, Señor, como a los grandes hombres, tú los llamas a grandes desafíos. Él tiene, Señor, el desafío en sus manos. Por eso quiero pedirte, Señor, que tú lo uses como nunca antes lo usaste. La palabra ya está en su corazón. Ahora, Señor, pon esa palabra, Señor, en nuestros corazones con fuego, para que podamos, Señor, ser avivados a través de lo que tu Hijo ha preparado, que con seguridad, Señor, va a ser algo poderoso. Pero tenemos, Señor, nosotros la certeza de que es algo que viene de tu corazón. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que está en este lugar, que con honra, que con obediencia y educación recibirán esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dile un aplauso fuerte al Amén. Señor, Pastor Djalma. Muchas gracias. Amén. Sí, Gracias, Dios te bendiga pastor. mucho. Amém, pastor. Bendiciones, hermanos. É com temor e temblor que estou aqui para ministrar esta palavra. Toda vez que subo no púlpito, em um altar do Senhor, é com muita reverência. Eu digo, Senhor, parece que essa é a primeira vez, minhas pernas temblam. Isso é bueno. Significa que estamos na dependência do Senhor. Irmão, abram vossas Bíblias. O tema é a um Deus desconhecido, que está em Hechos, capítulo 17, versículo 22 ao 23. Aí está. Pablo se puso em meio do aeropago e tomou a palavra: cidadãos atenienses, observe que vocês são sumamente religiosos em tudo o que fazem. Ao passar e fijar-me em seus lugares sagrados, encontrei incluso um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. Pois bem, isso é que vocês adoram como algo desconhecido, é o que eu les anuncio. Amém? 1 Coríntios 2:9. A isso se referiam as escrituras quando dizem: nenhum ojo ha visto, nenhum ouído ha escuchado, nenhuma mente ha imaginado o que Deus tiene preparado para aqueles que lo amam. Curve sua cabeça, vamos fazer uma pequena oração. Senhor, graças, Padre, pela oportunidade, Senhor. Graças, Senhor, porque tu palavra dijo, Senhor, que apenas somos vasos para que a excelência do poder não seja de nós outros, mas sim de ti. Usa-nos, Senhor, que o influjo de tu Espírito, Senhor, seja derramado sobre tu casa, casa de oração, Senhor. Aqui estamos para ser sua vontade, Padre, para agradar aquele que nos chamou de las tinebras para a luz admirável. Graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hermanos, o que eu quero falar hoje é de um homem, pode se sentar, excelente, excepcional, um homem fora da média, apóstolo Pablo. Apóstolo Pablo agora vai para a Grécia. E eu quero falar de Grécia. Minha introdução eu quero falar de Grécia. O que era a Grécia? Grécia nada mais era, e a antiga Grécia, que era a cuna da ciência, da filosofia. Os homens allá, eles eram inteligentes. Não somente isto, eles trabalhavam com madeira
e trabalhava com pedra, porque eles faziam muitas esculturas. Então, é claro, na temporada baja, tinha 500.000 entre estrangeiros, escravos e os gregos. Mas na temporada alta, Atenas tinha quase 1 milhão. Então, claro, era uma cidade sumamente avançada, eram inteligentíssimos, tanto que saíram, muitos aqui conhecem os filósofos gregos, Aristóteles, Sócrates, Platão, eram gregos. Não somente isso, Pitágoras, irmão, Pitágoras, os aportes de Pitágoras han sido fundamental no âmbito da filosofia, da geometria e da aritmética. Olha só a inteligência desses homens. E tinha Epícoro de Samo, em busca de prazer, ele tinha uma filosofia. Esses aqui que vão a combater a Pablo, que vão a discutir com Pablo, em busca do prazer hedônico. O que significa hedônico? Que procura o prazer. Tratava de abandonar qualquer forma de dolor em base de uma vida frugal. Significa que é sencillo, pouco abundante, desapegada. Esses eram os epícuros. Salmo de Epícoro. E havia o Heraclito de Efésios, aportou valiosos conhecimentos ao mundo da física, teorizando acerca de um princípio natural e do câmbio incessante da matéria. Uau! Esses homens eram inteligentíssimos. Aí nós estamos falando de uma cidade grega, uma cidade onde as pessoas ali eram ricas, eram inteligentes, que eles eram inteligentes, e eles tinham também, alguns já escutaram uma expressão, aí vem um deus grego? Já escutaram essa expressão? Aí vem um deus grego, as mulheres, às vezes, quando viam um homem guapo, e pois eles eram guapos, eles tinham o maxilar esse quadrado, a barriga dele não era como as minhas aqui, pela misericórdia de Deus, era um tableta de chocolate, de la Milka, esses bem grandes, sabe? Eles eram guapos, irmãos, eles eram guapos. Então, mira a característica, aonde Pablo vai ministrar. Ele vai ministrar em uma cidade onde eles eram ricos, onde eles eram inteligentes e onde eles eram guapos. Eu não entendia isso de o Deus grego, porque quando eu estava em Brasília, minha mulher me chamava, aí vem-me Deus grego, e eu pensava comigo, não é? Ah, que sim, carinho? Ah, que sim? Ai, mira aí, não me avergüença, hein? Minha mulher dizia, e eu pensava, pastor, que quando minha mulher dizia, aí vem um Deus grego, eu pensava, essa mulher é idólatra, le gusta os deuses de Grécia. Não, a hora entenda, é que eu era tão guapo que estava acima da média. Está entendendo? Ela dizia, aí vem-me Deus grego, eu não entendia. É que eu era tão guapo que estava acima da média. Assim eram os gregos. Aí um predicador em Brasília, pastor Caldo Duarte, ele disse, ou o homem é inteligente ou o homem é guapo. Os dois não podem ser. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Os gregos, eles eram inteligentes e guapos. Inteligentes e guapos e ricos. Aí escute-me, tu entraram na cidade para ministrar, e outra coisa, eles eram religiosos. Religiosos eles eram. Agora tu vai entrar na cidade para ministrar, porque é fácil tu ir ministrar em um continente africano, porque se tu tens condições, se tu eres rico, e tu vais em um continente africano ministrar a palavra, e você monta uma estrutura para oferecer comida àquelas pessoas necessitadas, sabe o que passa? Eles aceitam a Jesus. Sabe por quê? Porque eles dizem, se o Jesus que você ministra para mim é como tu, que está nos ajudando, traindo a comida, eu aceito. É muito fácil, mas apóstolo Pablo era dela pá girada, como se diz em Brasília, dela pá virada. Ele era extraordinário esse homem, ele vai ministrar, e um povo que não precisava de nada, eles tinham todo. Aí se acerca apóstolo Pablo, em essa cidade, imagina-te Atenas, tu entrar em Atenas e tu mirar naquelas estruturas, imagina Pablo entrando em Atenas, Zeus, uau, Ateneia, uau, Poseidon, uau, aquelas estaturas de grandes, e de repente ele encontra uma estátua, onde está escrito, a um Deus desconhecido. Agora, vamos ver as características de Pablo. Quem era Pablo? A estrutura física dele. Eu fui buscar, porque não é o Pablo da película, não é o Pablo este. O Pablo, que eu vou dizer para ti, ele era barrito, calvo, diz que a terra dele se juntava uma com a outra, o nariz dele era um pouquinho encurvado, e as pernas deles a perna dele era arqueada. E eu digo, arqueada, o que significa? Que a perna dele era torcida. Escute-me como era Pablo, assim,
assim, a perna de Pablo, imagínate, calvo, com as terras aqui, o nariz assim. Tu já visto aquela película do Pitufos? Que parece o Gargamel, que se chama? E eu digo, não pode ser que Pablo era tão feio assim. E assim, escute-me, assim ele entrou em uma cidade romana, onde tudo era maravilhoso, onde tudo era belo. Entra Pablo com aquele semblante. Agora escute-me, graças a Deus que o pastor predicou domingo a hora. Nadie vai morrer de feio. Graças a Deus. Irmão, teve um irmão que está a meu lado, não vou dizer o nome é antiético, né? É antiético. O irmão senta lá, mano. Sim, você está a meu lado aqui, mano, direito. O irmão deu um glória, com um aleluia. Eu digo, esse irmão não tinha a convicção que feio não morre. E sabe por que ele deu um glória? Não vou citar o nome, vou citar somente a profissão, pintor. Aí já está, não precisa dizer mais nada. Então, é claro, porque senão é antiético, né, irmãos? É antiético. Então, nada vai morrer de feio. Pablo morreu decapitado, não foi de feio, tranquilo. Decapitado. Agora tu imagina-te. Só que ele levava dentro de si uma atmosfera correta. Uau! Pablo, ele levava dentro do ambiente incorreto. Aparece Pablo levando uma atmosfera correta. É isso que Deus quer. Homens, não importa a tua aparência, se tu és feio, tu és guapo, mas que dentro de ti haja a atmosfera correta do reino de Deus. Uau, porque quando tu leva a atmosfera correta do reino de Deus, as coisas cambiam, onde tu pisas as plantas de los pés. E aí miramos o apóstolo Pablo em uma cidade como essa. Digo, como é que esse homem vai ser para ministrar a esse grego? Ele era inteligente, ele sabia adaptar a mensagem da cruz, a mensagem a qualquer tipo de audiência. É o que nós outros necessitamos aprender, adaptar a mensagem a qualquer tipo de audiência. E Pablo, caminhando por Atenas, ele encontra uma maneira de ministrar aos atenenses. Eu quero que tu vejas a hora, irmão, porque Pablo levava consigo tanto a presença de Deus, a atmosfera que estava dentro dele é tão poderosa. Ou não se acorda quando Pablo barrou em Efésio? Eu me encanta essa passagem. Pablo barrou em Efésio, barrou no navio em Efésio e encontrou 12 varões. Esses varões eram judeus. E disse, os outros conhecem o bautismo do Espírito Santo? Não conhecemos o bautismo de João Bautista. Diz que Pablo levantou as mãos. Pablo começou a falar, levantou as mãos. E aqueles homens foram llenos do Espírito Santo, bautizados com o Espírito Santo e profetizavam. Essa é a atmosfera de Pablo. Era uma atmosfera que cambia qualquer circunstância. Uau! E essa atmosfera que está sobre nossas vidas. Então, Hechos capítulo 17, versículo 16. Para que tu entenda, para ver um câmbio, tem que sentir isso aqui, ó. Para ver um câmbio de uma atmosfera, tu tem que sentir isso aqui, ó. Olha só, o avivamento empeça na minha vida, na tua vida, quando tu sientes o que estás dizendo aqui. Mientras Pablo lo esperava em Atenas, le doleu em la alma ver que a cidade estava llena de ídolos. Uau! Le doleu em la alma. Pablo era zeloso pela obra do Senhor. Le doleu porque ele se indignou ao ver a cidade entregada de idolatria, e tanto por desonrar a Deus, como por o dano por las almas. Quando estamos em harmonia, quando estamos em sintonia com o reino de Deus, o dolor pelas almas perdidas deve ser parte de nossas vidas. O poder de Deus manifesta em nossas vidas quando nós sentimos este dolor que o Pablo sentiu pelas almas. Se tu não sente esse dolor pelas almas perdidas de Barcelona, se você não sente esse dolor pelas almas perdidas de Agramunt, se você não sente esse dolor por onde tu estás, as almas que ali estão, tu não sente esse dolor, eu quero dizer a ti, tu não está em harmonia com o reino de Deus. Tu não está em harmonia com o reino de Deus. Não, é o pastor que tem que sentir, não. Vocês todos são chamados para sentir esse dolor, essa angústia, essa aflição. Sabe por quê? Se tu não estás assim, tu estás desenfocado do propósito de Deus para nossas vidas. Porque o propósito de Deus para nossas vidas é isto: amar ao próximo. Se tu, não sei, Pablo entrou em Atenas, não era um paisano de ele, não fazia parte da linhagem da nação de Israel, e Pablo sentiu um dolor, porque desonravam a Deus e dolor pelas almas que ali estavam. Aí empieza a transformação. Pablo sente
O avivamento empieza na igreja, quando todos estão no mesmo sentir. Não é só o pastor que tem que sentir dor pelas almas perdidas. Quando todos aqui começam a sentir dor pelas almas perdidas, essa igreja se quedará pequena, porque tu vais administrar a dor e tu pisar nas plantas dos pés. Tu vai encontrar o vizinho, tu vai encontrar o irmão, o do trabalho. Pablo foi a esperança de Grécia. E a pergunta é: tu tens sido esperança para algum que está a tua redor? Pablo foi para a esperança para uma nação toda. Ele era a esperança de Grécia. Irmão, que não é esperança nem no trabalho para os demais que trabalham, não é esperança nem para os vizinhos e nem para dentro de sua casa. E há que cambiar essa circunstância, porque Deus nos chamou para ser a esperança de los demás, amar ao nosso próximo e ser a esperança. Uau! Se nós tivermos apenas 1% que Pablo tinha, essa igreja nós teríamos aqui llenado o dobro. Por quê? Porque nós fomos chamados para agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1. 1 Tessalonicenses 4:1. Por lo demais, hermanos, los rogo e exortamos em o Senhor Jesus, que tal como há recebido de nós outros instruções acerca da maneira que deve andar, agradar a Deus, como de hecho andam, assim abundem em eles mais e mais. Agradar a quem? A Deus. Pablo agradava a Deus? Sim, porque ele sentia dolor pelas almas. Agradar a Deus é sentir dolor pelas almas. A palavra agradar significa aresco, levantar, engrandecer, poner em alto. Agradar, poner algo em alto como prioridade. Agradar a Deus é poner Deus em alto como prioridade em nossas vidas. Buscar agradar esta pessoa, poner arriba. O problema é que queremos agradar a nós outros mesmos. Este é o problema. A cultura de hoje, tudo é nós outros, egocentrismo, é tudo nós outros, agradar a nós outros mesmos. Por isso que os gregos, o grego Epicuro de Salmo, ele falava sobre isso. A filosofia dele era de ter prazer, era a filosofia hedonismo, ensinança fisiológica, cujo objetivo é o prazer como fim supremo da vida humana. Uau, se eu estou bem, se eu estou na igreja, se eu tenho meu marido, se eu tenho meu Deus grego, para que vou me preocupar se os demais estão comendo ou não estão comendo, se estão bem ou não se estão bem? Dá igual. Isso é o hedonismo. Buscar prazer. Cultura hedonismo, tendência à la busqueta do prazer, o bem-estar em todos os âmbitos da vida. Uau! Por quê? Eu quero dizer algo agora a você aqui. Tu eres soldado ou tu eres turista? Quem tu eres? Tu eres soldado ou turista? O soldado foi chamado para agradar a quem? Ao seu senhor, ao seu comandante. O turista não. Quando tu vai de turismo, que tu sai de vacações, tu sai para agradar a quem? A tu pastor, a tu irmão, a ti mesmo. Então, tu eres soldado ou tu eres turista? Temos que escolher, ou somos soldados de Cristo ou somos turistas. Porque o turista existe, só busca o prazer próprio. Hedonismo. Nós somos soldados ou turistas? Quem já mirou a película 1917? Película de guerra. É excelente essa película. Te explico a película? Película 1917. Conta a história de dos jovens, soldado britânico na plena guerra. O cabo Schofield e o cabo Black, a los que se le encomenda uma tarefa aparentemente impossível, uma carreira contra o relógio. Deveriam atravessar o território do inimigo para entregar uma mensagem que poderia salvar a vida de 1.600 de seus companheiros soldados, entre eles o próprio irmão de Black. Uau! Em o caminho, eu mirei essa película. E eles têm uma missão quase impossível, porque eles têm que atravessar o território inimigo. Não sei se tu lo sabes, este mundo já é do maligno. Nós estamos num território onde nós, com a nossa atmosfera, temos que cambiar.
ou sistemas que estão por aí fora, são sistemas que tu andas e diz, que maravilha, Deus, tu vês Deus. Não. Há que cambiar. Aí o que passa? Vemos aqui, esses dois têm que atravessar o campo inimigo. E Black, seu irmão estava do outro lado. Ele morre, mas Schofield consegue se acercar ao outro lado e entregar a carta, o sobre, para salvar 1.600. Tu eres soldado? Tu vas atravessar esse campo do inimigo para salvar? Amém? Então, aí vemos o apóstolo Pablo em Grécia. Hechos 17 e 18. O apóstolo Pablo agora vai começar a discutir com os gregos, a debater com os gregos. Claro que o apóstolo Pablo tinha uma convicção, manos, inquebrantável do reino de Deus. E alguns filósofos epícoros, esse que é hablado, e estoicos, entablaram uma conversação com ele. Um dizia, quer dizer este charlatão? Outros comentavam, parece que és um predicador de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Pablo lhe anunciava as buenas novas de Jesus e de la ressurreição. Epícoros e estoicos. Os epícoros seguiam a Epícoro, quem é considerado que o prazer era o propósito principal da vida. Os estoicos ensinavam que ao estar satisfeito com sua posição em la vida, era o mais importante. Esteja satisfeito com a posição que tu está no trabalho, com a posição que tu está na igreja. Esteja satisfeito com isso. Era o que ensinava os estoicos. Aí aparece o apóstolo Pablo para falar com ele desse Deus nosso. Quem sabe, irmão, imagínate, o apóstolo Pablo ali, ministrando em Areópago. Uma das coisas de los gregos, eles eram muitos. Os gregos, politicamente, eles permitiam todos que chegassem com seus pensamentos, poderiam anunciar seus pensamentos. Hablar. Então, é claro, aí imagínate o apóstolo Pablo falando para eles. E eu tentando entender o que o apóstolo Pablo estava falando com eles, falando do reino de Deus, e de repente eles disseram, nós temos deuses, para quem venha ministrar deuses estrangeiros, nós temos nosso aqui Poseidon, o Deus de los mares. Quem sabe eles disseram, nós temos Poseidon, o Deus de los mares. Aí ele combate, com a palavra de Mateus 14, 25, Mateus 14, 25. Aí, quem sabe o apóstolo Pablo vai dizer a ele, calma aí, o Deus de los mares para nós outros, para o Deus que eu lo sirvo, é pequeno, porque o Deus que eu lo sirvo, ele caminhou sobre Poseidon. Poseidon é o Deus dos mares. Diz que nosso Deus, a palavra do Senhor disse, em la madrugada, Jesus se acercou a eles, caminhando sobre o lago, sobre o mar. Aqui está, nosso Jesus caminhando sobre o lago. Caminhando, e não somente isso, há uma passagem da palavra de Deus, que Jesus está na barca, ele disse, viento e mar, acalma-te. Olha o apóstolo Pablo combatendo aos que adoravam Poseidon. Mas não somente isso, nós sabemos que os gregos adoravam, havia vários deuses, mas os principais eram Poseidon, Hades e Zeus. Poseidon, Hades e Zeus. Quem que era Hades? Vamos ver se todos os irmãos sabem quem é Hades. Deus de la muerte. Manos, isso está em las películas de Walt Disney. Qualquer película que tu vai assistir de Walt Disney, tu vai encontrar todos esses personagens. Com trovão, com raios, com Poseidon, com tridente. Tu vai encontrar todos em las películas estas. Então se dizia, Hades, vamos a combater Hades. Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:18. Eu que vivo estive morto, pero agora vivo, por los siglos de los siglos, e tenho a llave de la muerte e do inferno. Destroçou Hades, mira, meu Deus, barrou ao terceiro dia, pegou a llave de la morte, pisou na cabeça da serpente e vive e reina para todo sempre. Destroçou o Deus deles de Hades. Aí vamos para Zeus. Quem que era Zeus? O Deus de los cielos e de lo trueno. O Deus mais importante dos deuses olímpicos. A vila grega de Olímpia, monte onde se localizava o santuário a Zeus, o mais importante da Grécia. As 7 maravilhas do mundo está em Grécia. Aquele templo hermoso.
Aquele templo hermoso, irmão, estava ali vivia Zeus. Tu chegava ali, havia uma estátua com um raio. Aí o apóstolo Pablo, ele é Deus de los cielos. Entendam uma coisa, que todo ser humano, para mirar los cielos, há que levantar a cabeça. Todo ser humano. Se o Deus de eles vivia no Olímpio, quer dizer que ele, para mirar o cielo, ele tem que levantar a cabeça. Mas nós outros servimos a um Deus. A palavra do Senhor diz em Salmo 113, 6. Diz o que diz a palavra do Salmo 113, 6. Leia comigo. Ele se inclina para mirar o cielo e a terra. Diga comigo. Ele se inclina para mirar o cielo e a terra. Nós outros que somos mortais, Zeus que morava ali em Olímpico, todos eles tinham que levantar a cabeça. Mas nosso Deus, quando quer mirar nós outros, ele hace assim, ó. Apóstolo Pablo, ele está adaptando a sua mensagem aos seus ouvintes, e ele está destroçando os deuses de Olímpico. Os deuses de Olímpico se quedaram pequenos pela sabedoria de Pablo. Não era de Pablo, porque o apóstolo Pablo disse: eu nunca ministrei com palavras humanas, eu nunca ministrei com palavras da terra, sempre ministrei com poder do Espírito Santo. Quem não se acorda de Pedro, quando entra delante dele com Cecílio e habla de uma tal maneira, e todos os atônicos miravam e diziam: quem é esse que habla desta maneira? Não são filhos de pescadores? Como que hablam? Porque hablavam lleno do poder do Espírito Santo. Apóstolo Pablo. Aí apóstolo Pablo termina, ganha um dos principais ali para Jesus. Mas aí apóstolo Pablo continua. Agora apóstolo Pablo vai para Coríntios, cidade grega. Ele está em Grécia, não saiu de Grécia. E ele vai montar uma igreja, a mais viva de todos os tempos. A igreja de Coríntios. Quem não acorda da igreja de Coríntios? Se tu lês 1 de Coríntios capítulo 11, 1 de Coríntios capítulo 12 e 1 de Coríntios capítulo 13, tu vais entender o avivamento que havia naquela igreja. Apóstolo Pablo vai ali e começa a ganhar os gregos, começa a ganhar os judeus que haviam também. Mas essa igreja impacta. Por quê? Se tu vas a mirar em capítulo 11, no versículo 10. Por esta razão, a causa de los ángeles, as mulheres devem levar sobre sua cabeça um sinal de autoridade. Esse era o culto. Pablo está dando. Se tu ler todo o capítulo 11, Pablo está dando orientação do culto. Diz que dentro do culto das mulheres, por favor, mulheres, póngalo ouvido, porque os ángeles caminham dentro da igreja. Era poderoso. Aí ele vai para o versículo 12 e ele enumera os dones espirituais. Como assim? Ele enumera os dones espirituais. Vamos ver? 1 de Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Olha o Pablo combatendo os deuses. Olha o Pablo dizendo de los dones agora. 1 de Coríntios 12, do 7 ao 11. Não? Mira, cada um se dá uma manifestação especial do Espírito, para o bem de los demás. A uno Deus lhe dá por o Espírito a palavra de sabedoria, a outros por o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outros fé por meio do mesmo Espírito, e a outros por esse mesmo Espírito dones para sanar enfermos, e a outros poderes milagrosos, e a outros profecia, e a outros eu discernir espíritos, e a outros ao hablar em diversas línguas, e a outros interpretar línguas. Todo isto hace em um mesmo e um único Espírito, quem reparte a cada um segundo eu lo determina. Escute, meu irmão, capítulo 12, apóstolo Pablo habla do poder do Espírito Santo, dos dones espirituais. Qualquer pastor queria pastorear uma igreja como esta, porque todos tinham dones. Essa igreja era como tu entrava dentro da igreja, era um profetizando de um lado, era um interpretando a língua espiritual que o outro estava falando. Era uma coisa impressionante essa igreja. E eu creio que quando o apóstolo Pablo estava ministrando ali, começava uma a profetizar ali, outra a profetizar ali, e disse: calma aí, em ordem. E eu creio que ele teria que estar na porta dando
um número para cada um para pôr em ordem aquela situação, porque todos tinham dones, irmãos. Uau, todos tinham os dones espirituais. Aí vemos aqui, mas o apóstolo Pablo, em o capítulo 13, 1 de Coríntios capítulo 13, ele disse, os dones espirituais é necessário, mas há um caminho mais excelente, que é o amor. Uau, o apóstolo Pablo viu que os irmãos estavam todos cheios de dones e tal, e o apóstolo Pablo no capítulo 13, ele corre a orelha dos irmãos assim, opa, um momento, para que nada se exalte, um momento, quero ensinar algo. 1 de Coríntios, do 1 ao 3, se hablo em línguas humanas e angelicais, pero não tenho amor, não sou mais que o metal que ressonha, um pratilho que hace ruído. Cadê o baterista desta igreja? Cadê o baterista? Vem cá, cadê o baterista? Hace ruído com o pratilho, para que entenda o que significa se não tivermos amor. Se tenho o dom de profecia e entendo todo o ministério e possuo todo o conhecimento, e se tenho uma fé e lograr trasladar montanhas, pero me falta amor, não sou nada. Se reparto entre os pobres todo o que possuo e entrego meu corpo para os que consumem as llamas, pero não tenho amor, nada gano. Toca forte. Sem amor, se tu não ama tu próximo, não adianta vir aqui falar em línguas estranhas. Não adianta vir aqui profetizar. Queremos os dons espirituais, mas há um caminho excelente também, o amor. Amor a quem? Amor a quem entregou os dones. Quem entrega os dones? Espírito Santo, Deus. Se tu amas a Deus, tu ama tu prójimo. Se tu amas a Deus, tu ama tu prójimo. Então é claro, não se amamos. E aí o apóstolo Pablo diz em 1 Coríntios 13, agora, pois, permanecem essas três virtudes: a fé, a esperança e o amor. Pero a mais excelente de elas é o amor. Queremos ser llenos do Espírito Santo. Queremos os dones. Isso é maravilhoso, ter dones. Quantos não querem profetizar? Quantos não querem ter o dom de fé, o dom para sanar? Os outros anelam? E eu anelo. Eu escutei algo em um pequeno grupo há 2 semanas, e isso é o mover do Espírito Santo sobre a Catedral Campus Barcelona. Uma irmã se levando na reunião, falando, disse: eu andelo o dom de discernimento. Uau! Eu queria assim, digo: uau! Vem um crescimento para a catedral. Vem um crescimento, por quê? Porque, há tempo que não escuto alguém falar de anelar dones. E se anela dones, irmão, anela também a presença de Deus. E se anela a presença de Deus, há o amor de Deus aí. Há um avivamento chegando para a Catedral Campus Barcelona. Mas há que entender a mensagem para cambiar a atmosfera. Tu queres cambiar a atmosfera? Não, dentro da igreja maravilhoso. Aqui tu entra, a atmosfera cambia mesmo, em um instante. Quando tu está em um mundo, que tu entras aqui, quando empeçam a lavar, a atmosfera é cambiada. Porque aqui é a casa de nosso Padre, aqui o altar tem o fogo da presença de Deus, que é o aspecto característico da presença de Deus. Agora, aí fora, que realmente temos que demonstrar quem somos. Se estamos realmente levando dentro de nós outros a atmosfera correta, o ambiente onde nós está. Eu quero que tu agora medite o ambiente onde tu trabalha, o ambiente de tu casa, o ambiente de onde tu pisa as plantas dos pés. Tu hace a diferença? Há uma atmosfera de glória? Ponga-te de pé, irmão. Eu creio numa igreja viva. Eu venho ministrar a um Deus desconhecido. Porque os gregos, antigamente, eles diziam: seguro que derramos a um Deus sem adorar. Seguramente derramos, temos muitos deuses, mas seguramente derramos de adorar a algum Deus. Então ponga a um Deus desconhecido. A pergunta é essa: tu eres grego? Porque há muitos que aún não conhecem a Deus. Estão dentro da igreja e têm a Deus como um Deus desconhecido. É forte, não?
Há muitos que estão dentro da igreja, mas não conhecem aún a presença de Deus. Não honra a Deus como deve ser. Porque se honrasse a Deus, meu irmão, seria como a igreja. E eu creio na igreja de Coríntios viva. E eu creio que o novo tempo, tenho a convicção, não é por emoção, mas por certeza, por convicção, que o mover que Deus está fazendo e vai fazer sobre nossa vida é grandioso. E essa igreja será a igreja de Grécia, a igreja de Coríntios, aonde para entrar aqui dentro, irmão, tu terá que sacar tu sapatilha, a sandália de seus pés, porque o lugar que aqui é fogo do Espírito Santo. Estaremos falando em línguas, e de repente chega um irmão e diz: eu vou traduzir esta língua. É necessário ter os dons espirituais. Um dia estava na igreja, o pastor disse: vem, quero orar por vosotros, vem todos aqui adelante. Eu tinha pedido a Deus um dom do discernimento, mas eu não sabia como ia me entregar esse dom, porque eu não entendo muitas coisas do reino espiritual. E um dia, quando me chamou para ir delante, todos foram delante, e eu estou delante, e de repente sai uma irmã, tinha vestimenta de crente, tinha roupa de crente, parecia as mulheres desta do coque, sabe? E essa mulher começa a orar em línguas, e tal, e viene, e quando ela põe a mão em minha cabeça, irmãos, eu digo, deixa eu abrir os olhos, eu digo: o que passa aqui? Senti uma presença que não vinha da parte de Deus. Orava em línguas, irmão. Tu não sabes que o inimigo também copia todo do que é do reino de Deus? Tu não sabes que ele copia todo que é o reino de Deus? Ela estava orando em línguas, e eu, como era novo convertido, não entendia. Não me cabe a me julgar. Senti aquela presença que não foi da parte de Deus. Salí da igreja e lhe chamou o pastor: pastor, já fizeram uma pergunta? Eu frequentava essa igreja durante a semana, porque eu trabalhava na cidade de Leida, vivia em Trep, mas durante a semana eu ia com eles, era a Assembleia de Deus ali, eu ia com eles. Eu digo: pastor, posso te fazer uma pergunta? Quem é esta irmã que estava aí com a roupa esta, assim? Ele disse: sim, mas o que passa? Eu falei: não, porque essa irmã, quando pôs a mão em minha cabeça, ela coisa aí. Falou: não, hijo meu, essa mulher é bruxa. Eu estou fazendo um trabalho de liberação com ela. Eu digo: a ver, pastor, e por que tu me deixaste com essa mulher orar? Saí delante orando. Eu entendi que para entender se eu tinha recebido o dom ou não, eu necessitava viver a experiência. Tu que hablaste em um pequeno grupo, tu que hablaste em um pequeno grupo, que anelaria viver essa experiência. Assim diz o Senhor: o anelo de tu coração, Ele te concede. Tu vai começar a viver a experiência, tu vai saber discernir o que é do Espírito de Deus, o que é do maligno. Aleluia. Assim é nosso Deus, o que o Senhor quer ser através das mulheres. Interessante que foi uma mulher, porque o mover está começando, e nós varões, cine os lombos, cine o cinturão, ponte de pé, porque Deus vai fazer algo grande. Escute-me, o que Deus, para finalizar esta palavra, o que Deus falou comigo: diga-me, pueblo, que venha uma grande lluvia de bendição. Diga, olha o que o Senhor falou comigo. Vai totalmente fora daquilo que estava falando de Pablo, mas é necessário para esse momento, para finalizar essa prédica. 1 Reis 18:46. Então o poder do Senhor vindo sobre Elias, que ajustou o que? O manto com o cinturão, e se echou a correr, e chegou a Jezreel antes que acabe. É tempo de ajustar o manto. É tempo de ajustar as vestimentas espirituais. Falta oração, falta consagração, falta mais o temor de Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. É tempo de ajustar o manto com o cinturão e empiece a correr, porque Deus tem pressa no que Ele vai fazer sobre nossas vidas, nesta catedral Campus Barcelona. Acabe, juntou seus carros, o seu carro para correr com seus cavalos. Eu não sei se havia 2 cavalos, e começou a ir.
Elias disse: vem uma grande lluvia. Corre, Acabe, chega ao reinado. Elias ajustou o cinturão e correu delante de los 2 cavalos. Chegou primeiro que a dificuldade, primeiro que Acabe, que atormentava a nação de Israel. O Deus está dizendo para nós outros: é tempo de avançar, é tempo de acender o lombo, é tempo de ajustar o cinturão. E tu, varão de Deus, prepara-te para viver as experiências no reino do Senhor. Oh, Deus quer dizer a vocês e para mim, esta prédica falou muito comigo. Nós outros temos que nos preparar e ajustar o cinturão, porque vem uma grande bendição do Senhor, vem uma chuva de bendição. Mas para isso, corre delante de los problemas. Alaba ao Senhor. Eu quero orar, Santo Eterno Deus. Mi orgullo, Senhor, me é tempo de sacó manifestar a de atmosfera ti. correta. Assim como Paulo entrou em Atenas, assim como Paulo entrou em Grécia, a Grécia, Senhor, onde eles não necessitavam de nada, eles tinham de tudo, eles tinham as condições financeiras, eles eram guapos, eles eram ricos, eles eram inteligentes, mas faltava a preciosa, gloriosa presença do Deus que nos amou. E sem ela não somos nada, porque separados dela não podemos fazer nada. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Padre eterno, para que manifieste a igreja de Corinto, que manifieste os dones sobre a vida de seus irmãos, que manifieste o poder de Deus, porque é necessário, Padre, porque dentro desta igreja entrará pessoas que se dirão que são crentes, querão poner a mão em tua cabeça e tu tens que discernir se viene de parte de Deus ou não viene de parte de Deus. É uma das coisas que nós temos que discernir. Há os dones de profecia, há os dones de interpretação de língua. Uau! Eu anelo ver quando o meu pastor estiver ministrando aqui, e ele estiver orando em língua, e essa pessoa subir aqui no púlpito, correr na mão dele e discernir aquilo que Deus está falando através de nosso pastor em línguas. O impacto que vai receber a congregação será hermoso. Todos os dones são para o crescimento, para o avivamento de sua igreja. Mas o melhor de todo, o caminho mais excelente, ama aquele que é dado dom para ti, ama ao Rei de Reis e Senhor de los Senhores. Yo quiero conocer a Jesús. Senhor, eu anelo viver esse tempo. Eu anelo viver esse tempo. Quiero Padre, conocer a eu não quero ser como os gregos que adoram um Deus desconhecido. Eu quero conhecer-te. E para conhecer ao Senhor, entra em seu átrio, entra em uma intimidade. Quer conhecer a Deus, entra em o átrio, entra em tu aposento, cierra a porta de tua habitação, ora tu Padre que está em secreto, e tu Padre que te escuta em secreto te recompensará em público. O que o Senhor vem falar nesta noite é: despierta-te, porque há um avivamento começando em Catedral Campus Barcelona. Ajusta-te ao mover do Espírito Santo sobre tu vida. Oh, Rabasuricanda Rabás, Ribatou Remaia Suribicandarás, Ramaia Suribefás. Senhor, que a atmosfera, Senhor, o ambiente, Senhor, seja, Senhor, movido pela glória. Senhor, apóstolo Paulo ha hecho uma diferença em um tempo que ele vivia, e o Senhor nos incumbiu a nós outros, como filhos, como soldados de Cristo, a ser a diferença nesta nação, Senhor. Se tu estás aqui, esta palavra é para você. Tu não eres turista, tu eres soldado. Tu vienes para agradar aquele que te chamou. O reino que Deus tem não está aqui. O reino nosso é celestial e é eterno. Este reino é passageiro. O que Deus tem para oferecer para você é um reino de glória.
O Evangelho nos transforma. Se eu sinto dolor por essas almas, que eu sinto dolor por essas almas, o mover vai começar. Porque, Senhor, nós levamos a preciosa semente. É tempo de sembrar. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Hay manantial de agua viva. Hay una abundancia de lluvia. Esta tierra que era seca vai produzir frutos. Poder do Espírito, o poder do Espírito sobre o povo, Senhor. De orar, de buscar tua presença. Aleluia, 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 glória a Deus, graças, hermanos. Uau, hey, Deus é fiel. É com muito temor e temblor que eu subo aqui, hermanos. Só Deus sabe a carga que a gente leva. Eu falei, Senhor, esta palavra, papai, é para tus filhos. Padre, que venha o despertar, papai. Nós necessitamos desse despertar, desse avivamento. É tempo de sentir esse dolor, essa aflição em teu coração pelas almas que estão a teu redor. Sinta! Sinta o dolor de papá. Porque o coração de papá dói. A palavra do Senhor diz em Gênesis que quando ele viu seus filhos perdidos, diz que seu coração se doleu. Quando o padre vê um filho que está aí fora perdido, seu coração se dói. E esse dolor ele transferiu para nós outros. O dolor pelas almas perdidas está sobre nós. E se realmente esse dolor está, tu está conectado, tu está em sincronia, tu está em harmonia com o reino de Deus. Porque o reino de Deus é almas. Porque uma alma para o reino vale mais do que um mundo inteiro. Uma alma para o reino de Deus vale mais que o mundo inteiro. Vale mais que toda a riqueza desta terra. Vale mais que tudo que há. Uma alma apenas se tu ganhar, tu has ganhado muito mais do que o mundo inteiro. Uau! Que esse dolor venha sobre tua vida, sobre minha vida, sobre nossa vida, para levar a preciosa palavra de Deus. Amém, amém. Já está, graças, Senhor. Graças. Quero agradecer a meu pastor pela oportunidade de ministrar esta palavra.